Com a Bolsa de Valores brasileira nas máximas, será que ainda vale a pena aportar em ações brasileiras? E o que está acontecendo afinal? É sobre isso e muito mais que eu quero tratar com você nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Ibovespa alcançou os 140 mil pontos. Na data de gravação desse vídeo, teve uma correção de mercado, normal, já vou te mostrar aqui o porquê, mas nas máximas a gente fica com medo de comprar. Claro, afinal a gente quer pagar barato, a gente não quer ficar pagando caro por um ativo. Por quê? Porque pagar caro significa diminuir a minha expectativa de retorno a longo prazo. Tanto assim que o Warren Buffett, quando vai às compras, ele busca ocultar ao máximo possível as compras que ele está fazendo. Porque senão o que acontece? O pessoal compra conjuntamente e o preço sobe e ele é obrigado a pagar mais caro. E preço importa muito sim. Afinal de contas, o Buffett, antes do IPO ali do Nubank, investiu 500 milhões de dólares, depois fez mais algum aporte e obteve um lucro em quase 4 anos de quase 40%. É um bom lucro? Olha, é ok, mas ele saiu do investimento. Imagina se o ativo estivesse na Bolsa de Valores e ele fosse obrigado a pagar mais caro. O retorno teria sido reduzido. Então, olha a importância da gente se preocupar com o preço. Mas é sempre importante lembrar o seguinte: não é porque a bolsa subiu que tudo ficou caro. Por quê? Por que a bolsa sobe? Ah, Luan, porque o pessoal está comprando. Mas por que o pessoal está comprando? É isso que a gente precisa avaliar. Se a bolsa subiu 10%, mas o lucro das empresas subiu 20%, a bolsa ainda está barata. Talvez até mais barata do que anteriormente a essa subida. Por quê? Porque a gente teve um novo dado que foi o crescimento do lucro das empresas na média em 20%. É esse tipo de análise que você precisa fazer como investidor individual e consciente para não cair em narrativas. Ah, porque tá caro, porque tá barato, porque subiu, não sei o quê. Não, sem narrativas. As narrativas vão estar disponíveis para você o tempo inteiro na mídia. O que você tem que fazer? Você tem que olhar o dado, usar do seu arcabouço teórico, da sua experiência para avaliar aquele caso e chegar a uma conclusão. Foco no processo de tomada de decisão. O resultado, depois disso, não depende de você. O resultado, eu sei que é difícil de aceitar, mas muito depende da aleatoriedade. Beleza, Luan, mas e aí? A bolsa tá barata mesmo? Tá cara? Me explica aí. Como eu havia dito no começo do vídeo, hoje a bolsa caiu, mas no ano, ainda assim, a alta é de quase 15%, e em dólares, porque o dólar tá caindo 10% no ano, a alta é de mais de 20%. Mas a queda de hoje foi uma correção normal, como eu falei. O que aconteceu foi o seguinte: juro futuro acabou subindo no Brasil. Medo do fiscal, como sempre. Quem não tem medo do fiscal aqui no Brasil? Mas também nos Estados Unidos. A Moody's rebaixou a nota de crédito do governo americano. Mas esse movimento já havia sido feito pela S&P, por exemplo. Então nada de novo aqui. Sem falar que a gente precisa lembrar das lições do Nassim Taleb, no sentido de que o cálculo do risco é impossível. Nenhuma empresa mais especializada que seja consegue calcular precisamente o risco. Por quê? Porque o risco também está associado ao evento inesperado e opaco, o cisne negro. E sabe por quê? Opaco? Porque não necessariamente é um evento completamente imprevisível ou desconhecido. Ele só não é possível de ser conhecido pela parte que vai ser prejudicada. Como assim, Luan? Vamos pegar o ataque de 2001 às Torres Gêmeas. Certamente era um evento imprevisível para os Estados Unidos e as vítimas, mas os terroristas sabiam que o evento iria acontecer. Então o evento era opaco, de conhecimento impossível para as vítimas, mas era conhecido por uma das partes. Esse é o cisne negro. Então ele não precisa ser algo completamente desconhecido por todo mundo. O importante é que seja desconhecido por uma das partes. Por isso que o risco não pode ser calculado. Existem eventos que você nunca vai saber. Recentemente tivemos o quê? Uma queda forte no lucro do Banco do Brasil em um trimestre. Os analistas até esperavam uma queda no lucro líquido, mas não uma queda do tamanho que foi. Então foi um evento inesperado, que não poderia ser conhecido pelos analistas, pelo mercado, mas a gestão já sabia. Opacidade. Então por isso que você não tem que dar muita trela para esse negócio de nota de crédito, porque eles deram nota alta para título subprime e deu no que deu. Então não se preocupe muito com isso aqui. É claro que o fiscal é uma preocupação, mas isso aqui sempre vai ser assim. Coloca uma coisa na sua cabeça: o fiscal sempre será complicado, não só nos países de terceiro mundo, como de primeiro mundo. Por quê? Porque existe um dilema hoje na nossa sociedade, que é o quê? O dilema entre inflação, e aí eu estou diminuindo o poder de compra da minha moeda, e o dilema crescimento econômico. Por quê? Se eu tenho uma taxa de juro alta que contém a inflação, como agora está acontecendo nos Estados Unidos e também no Brasil, essa taxa de juro alta contém inflação, mas reduz o crescimento econômico e coloca os países sob risco de recessão. Só que esse é um problema, porque
é uma sociedade baseada no crescimento econômico. Então é muito mais razoável você aceitar a ideia de que o futuro é da inflação, porque dificilmente os estados vão sacrificar crescimento econômico. Então em algum momento o juro vai cair, meu amigo. Não interessa, Estados Unidos, Brasil, esse juro vai cair, porque falta de crescimento econômico é ruim para a imagem até do político. Então eu aposto em inflação. Juro alto nos Estados Unidos, não por muito tempo. No Brasil até por muito tempo, mas em algum momento também cai. Por isso que eu venho dizendo que a gente está num excelente momento para ganhos com marcação a mercado. E em relação às ações, você viu, e eu trouxe até um vídeo específico aqui no canal, que esperar para se posicionar no melhor momento, quando o juro começar a cair, isso é uma falácia. É um engano completo no mercado financeiro, porque não existe essa coisa de melhor momento. E aí que está o problema de você querer supor que pode acertar o melhor momento, porque o mercado é feito de expectativa, expectativa é o futuro. E expectativa não é certeza, é expectativa. Porque se o mercado tivesse certeza sobre um determinado evento, o que ele faria? Ele colocaria no preço no momento atual. Por exemplo, se a humanidade fosse capaz de criar uma máquina capaz de prever o preço do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo hoje está $65 o barril. Supondo que essa máquina saiba que amanhã o preço vai para $70. O que vai acontecer com o preço hoje, não amanhã? Vai para $70. Logo, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então não há como ter precisão nas previsões econômicas. Porque se assim fosse, essas previsões viriam para o presente e logo o futuro seria incerto novamente. Sendo assim, esqueça tentar prever o melhor momento de mercado. O que a gente pode fazer é definir um asset allocation. O que é isso? Definir qual percentual vou ter numa ação, qual percentual vou ter no exterior, qual percentual vou ter em fundo imobiliário, em renda fixa, de acordo com o meu perfil de risco, de acordo com os meus objetivos. E a partir desses percentuais, o que eu vou fazer? Eu vou aportar quando o percentual exigir aporte. Por exemplo, ações. Eu quero ter 30% em ações. É isso que eu quero ter. Beleza. Bolsa subiu. Mesmo assim, ações ainda representam 28% da minha carteira. Falta 2%. O que eu faço? Eu vou dar um jeito de aportar. Ah, Luan, se tu tivesse do preço teto, o que eu faço? Você pode aportar numa ação que você estava olhando, que você já queria comprar, queria colocar na carteira e aproveite o momento. Provavelmente ela está barata. É o caso, por exemplo, de Petrobras, Vale. Commodities, no geral, caíram nesse ano de 2025. Então, essa alta está muito mais concentrado no setor bancário, com exceção do Banco do Brasil, que deu uma retraída, e também do setor elétrico, e algumas small caps. E olha só, a queda de hoje, só para complementar, foi puxada pela queda dos Estados Unidos. Então, segue o jogo. O IFIX, também na máxima histórica, subiu 10% no ano. E aí já começa o otimismo. Safra vê Ibovespa 170 mil pontos em 2026. Olha, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que essas previsões não valem de nada, rapaz. O pessoal estava prevendo Ibovespa 140 mil pontos antes da Selic voltar a subir de novo. Aí subiu, ferrou com essas previsões, o Bovespa foi lá para 110 mil. Esqueça aqui, não se iluda com isso aqui. Mas, mesmo que o Bovespa vá a 170 mil, não significa que a bolsa vai estar cara, desde que o lucro das empresas acompanhe. E detalhe, a gente sabe que em dólares, a bolsa está longe do topo de 2008. Está longe até mesmo do topo de 2019. Olha só, 2019, a gente tem um distanciamento muito bom aqui. Mais ou menos 170 mil pontos é voltar para o topo de 2019. Isso se o dólar não subir ainda mais. Mas me diz uma coisa, Luan, faz sentido essa alta da bolsa nesse ano? Tem alguma coisa melhorando no país? Eu não percebi nada. O que está acontecendo? De novo, você também não pode confundir o seguinte, não é porque a bolsa subiu que o país está melhorando. O que aconteceu aqui foi a entrada de capital estrangeiro. Veja, o gringo, ele é responsável por mais de 30% do volume negociado no país. Sendo assim, quando ele coloca dinheiro aqui dentro, a bolsa sobe. Assim como quando ele tira, a bolsa cai, ela corrige. E o gringo ganha muito dinheiro assim manipulando o preço de curto prazo. Até por isso que é muito difícil a bolsa de valores brasileira subir por muito tempo, porque o gringo manipula esse preço. E como a gente é um país sem grau de investimento, ele coloca dinheiro, valoriza, tira o ganho de capital que ele teve e manda de volta para o seu país de origem. A hora que a bolsa cai de novo, vai lá e compra de novo. É assim que funciona. E a hora que ele tira, além da bolsa cair, o dólar sobe de novo. Por isso que, a longo prazo, o dólar é para cima. Sem falar na inflação brasileira, que é muito maior que a inflação norte-americana. Então não tem como você supor que o dólar vai cair para R$3, R$4. Olha, seria muito otimista da sua parte. O dólar agora abaixo dos 6 já virou uma nova âncora e provavelmente não vai abaixo de 5. Só se tivesse, nossa, um boom de commodities que beneficiasse o Brasil fortemente, o Brasil passasse a ter um grau de investimento novamente, só que isso é mero otimismo.
Mera expectativa sem nenhum dado da realidade para ancorar essa sua expectativa. Olha só o fiscal aqui. E esse fiscal tem que colocar uns pés no chão, no sentido de, ó, a bolsa não vai sair explodindo do nada. Vai ter essas entradas de capital, mas provavelmente é um voo de galinha e a gente vai comprando barato, acumulando, pensando em dividendos. Olha só, o estoque da dívida pública federal atingiu 7,5 trilhões de reais em março e segue crescendo. O déficit primário da dívida está em mais de 13 bilhões. Sabe qual é o déficit nominal quando eu considero os juros da dívida pública, com o juro nesse patamar aí, 14,75% ao ano? A gente está falando de um déficit nominal de quase 1 trilhão de reais. É muito dinheiro. A gente está falando de quase 8% do PIB só de déficit de juros. É complicada a situação fiscal aqui no Brasil. Ainda assim, olhando para a média histórica do índice preço-lucro, a gente está em 9x. Ainda estamos abaixo da média histórica. No Formação Mirar Invest, em meu treinamento, eu falo sobre essa necessidade de entender o ciclo da Bolsa Brasileira. Quando estamos abaixo da média histórica, costuma ser o melhor momento para acumular ações brasileiras, porque existe o fenômeno da regressão à média. Olha o que aconteceu toda vez que você pegou a PL abaixo da média, principalmente aqui a partir de 2022. Você só ganhou dinheiro. Se você pegar gráficos de 2022 ou as ações de uma carteira de dividendos ou IDIV desde 2022, você viu que você ganhou dinheiro. É o momento do enriquecimento invisível, muita paciência. E, nesse sentido, você vai aumentando a renda passiva da sua carteira, que é isso que realmente interessa no final das contas. Você quer se aposentar com seu patrimônio. E aí, olha só o PL da Bolsa em 2019. 15x. Aqui comecei em 2021 com a Selic a 2%. Quase 20x. Piores momentos para aportar. Os piores momentos. Bolsa cara. Claramente cara. Então, aqui em cima você começa a fazer caixa. Porque assim, você vai evitar ser feito de trouxa pelo mercado, devolvendo lucros que você acumulou no ciclo de alta. Todos aqueles anos que você teve de paciência e disciplina, o mercado devolve. Você tem que estar atento. Então, entenda os ciclos. Tenha um asset allocation bem adequado. E hoje ainda é o momento de aportar? Claro, claro. Desde que esteja dentro do seu asset allocation e desde que você encontre ações baratas. Como eu disse, commodities no geral ainda estão baratas. E o gringo segue ainda comprando, exceto com a queda de hoje. No acumulado aqui entre abril e maio, mais de 20 bilhões de reais entraram no país. Um dos motivos foi a percepção de risco reduzindo no Brasil, não por conta do fiscal, mas por conta da inflação. Aí o dinheiro entrou no país. Só que, com esse juro futuro voltando a dar uma aumentadinha aí a gente não sabe. Ainda assim, na série histórica, quando a gente fala de tesouro direto e marcação a mercado, quando a gente tem uma taxa real de 7% na NTNB, a gente tem uma grande oportunidade porque na série histórica, em menos de 10% dos momentos, só 10%, a gente tem uma taxa real de 7%. Então, usando a estatística nos investimentos que funciona muito, vale a pena comprar título público, especialmente NTNB no Brasil, que é o Tesouro IPCA+, em momentos em que a taxa real está acima de 7%, como é o caso atual. Ó, nesse momento, Tesouro IPCA+ 2040, mais de 7%, 2029, olha só, 7,37%, até o Renda Mais, que daí é uma volatilidade monstra, que agora não está disponível aqui, pagando aí mais de 7%. O Educa Mais chegou a 8%, e eu sempre estou atualizando o pessoal aqui no canal, então se você ainda não está inscrito, aproveita agora para se inscrever e não perder nenhuma oportunidade no mercado. Portanto, ainda assim é momento de aportar dentro do seu asset allocation, mas compre ações abaixo do preço teto e busque ações mais baratas. O momento hoje é de commodity, estou falando, e ano que vem você me cobra aqui no canal. E estamos encerrando já nesse mês o prazo da declaração do imposto de renda. E talvez você precise de um profissional qualificado para isso, um contador especializado na área de bolsa de valores. E para isso eu indico meu parceiro, o Igor Contador, que tem mais de 10 anos de experiência na área. Ele faz a minha contabilidade e eu assino embaixo nessa indicação aqui. Muitos dos que me seguem aqui no canal são clientes dele, então fique tranquilo, ainda tenho parceria com ele. Então se estiver precisando de contador para a área da bolsa de valores como um todo, Brasil e exterior, procure o Igor, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo. E vamos agora a alguns comentários aqui do YouTube. Resumindo, caso de análise recomenda não comprar, você compra. Olha, essa é até uma boa heurística, mas nem sempre vai dar certo. Vai ter hora que a casa de análise acerta. Na maioria das vezes eu tenho que reconhecer que não acerta. Quando eu parei de seguir as orientações do meu assessor de investimentos, saí de um prejuízo de 16 para um ganho de 12. Caralho! Quando mandam vender, eu compro. Mas é que você falou assessor de investimento, né, meu amigo? Assessor de investimento, tá de sacanagem. São raros os bons assessores de investimento. Que pena que falar de Itaú gera poucas views, pois é a maior máquina a gerar lucros consistentes há mais de 50 anos. Pois é, cara, pois é. Não tem tempo ruim, nem ciclos como as commodities, de fato. O Itaú é o único banco anticíclico, de fato mesmo. Por isso que eu vou sempre aguardar alguma oportunidade aí, vamos ver se corrige, é foda, porque a ação boa assim dificilmente cai. Mas a gente não pode duvidar também do senhor mercado. Sempre acaba dando alguma promoção ou outra aqui no Brasil, mesmo com ação boa. Então a gente vai aqui aguardando.
O único problema é que para a Petrobras perde os fundamentos quase que literalmente da noite para o dia. Cara, aconteceu isso no passado, aconteceu. Olha, hoje o negócio tá diferente. Hoje o negócio tá diferente. O pessoal é traumatizado, eu entendo. É um passado muito ruim, mas muito ruim, tanto para a imagem do Estado brasileiro quanto para a Petrobras. Isso aqui, MST tá dando calote no Banco do Brasil. Se fosse só MST, tava bom. Mas e você? Parou de comprar? Tá fazendo caixa? O que você tá fazendo agora? Para você que ficou comigo até agora, tem um vídeo aqui para você, onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!